Você é uma daquelas pessoas que vê o trabalho como uma coisa ruim? Não gosta de trabalhar, tá lá só por conta do dinheiro? Será que existe um emprego certo para você? Ou será que existe trabalhos certos para cristãos? Ou trabalhos que cristãos não podem fazer? Vamos descobrir isso no episódio 4 do Carreira com Fé. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Mariana Holanda, eu sou mentora de carreira internacional. Nesse quadro chamado Carreira com Fé, eu trago vídeos que relacionam vida espiritual e vida profissional ao mesmo tempo. Lá no meu Instagram e nas minhas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo para você, eu falo sobre carreira internacional, morar e trabalhar fora do Brasil. Se esse for um assunto de seu interesse, eu te convido para você se inscrever nesse canal e também me seguir nas outras redes sociais. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre trabalho e a relação disso com a nossa fé. Muitos de nós, a gente tem essa relação do trabalho como uma coisa ruim, né? Como uma coisa que é praticamente como se fosse um castigo, né? A gente não vê valor no nosso trabalho, a gente não consegue enxergar propósito no nosso trabalho, né? Muitas vezes, eu falo por experiência própria mesmo, né? Eu trabalhei 10 anos dentro do mercado corporativo, dentro de bancos, né? E eu realmente, muitas vezes, não consegui enxergar propósito ali dentro. E exatamente por isso que é muito fácil a gente relacionar o trabalho como uma coisa ruim, como um mal necessário, né? Então, se você é uma pessoa que acredita que o trabalho é um mal necessário, esse vídeo definitivamente é para você. Pra gente começar a falar sobre esse assunto e relacionar com o propósito divino de Deus, a gente não pode deixar de mencionar Gênesis, né? O início da Bíblia. Lá no início da Bíblia, a gente vê que Deus trabalhou, né? Deus, para criar o mundo, ele trabalhou, não é? Até que em Gênesis ele fala que ele trabalhou durante os 6 dias e no 7º ele descansou, né, do trabalho que ele havia feito. E ele faz uma das criações de Deus, né, é o ser humano. Então, quando ele cria o ser humano, a sua imagem e semelhança, né, através do seu sopro, ele cria com um intuito, com um propósito de, inclusive, fazer a manutenção do mundo, daquilo que ele havia criado. Lá em Gênesis, a gente consegue ter toda essa perspectiva sobre o trabalho, que Deus trabalhou com prazer, né? Ou seja, ele não vê o trabalho como algo ruim e principalmente ele nos criou para que a gente mantivesse essa criação dele, né? Da melhor maneira possível. Na Bíblia diz que Deus irá nos alimentar. Como que ele faz isso? Ele faz isso através do trabalho dos nossos irmãos. Ele faz isso, a nossa comida não chega na nossa mesa, né, instantaneamente. Já parou para pensar nisso? A gente depende do trabalho de muitas pessoas para que a nossa comida chegue na nossa mesa, né? Dos fazendeiros, dos caminhoneiros, das pessoas que trabalham no supermercado. Isso falando só do alimento. Mas eu tenho certeza que o seu trabalho, aquilo que você faz, também faz parte de uma manutenção desse mundo maravilhoso que Deus criou para nós, tá? Então, quando a gente olha por essa perspectiva, a gente entende que o trabalho não é um mal necessário, não é algo que deve ser visto como algo ruim, tá? Essa já é a primeira chave desse vídeo que você precisa entender. Dentro desse quadro a gente fala sobre carreira, né? Então a gente busca entender aqui, nós juntos, eu e você, a gente tá junto nessa, né, gente, nessa trajetória, nessa caminhada de descobertas, de sabedoria. Eu sempre oro muito pedindo para que Deus me revele as coisas que Ele quer que eu traga para esses vídeos. E dentro desse quadro a gente fala sobre carreira, sobre perspectiva de vida. Eu sou do pensamento que a gente tem que pensar alto, que a gente é digno e digna de vida maravilhosa. Eu sempre defendo isso no meu Instagram, aqui no YouTube, porque Deus nos criou para viver, para ter vida em abundância, né? Mas tem uma chave muito importante que a gente também precisa entender dentro da nossa carreira, é que o nosso trabalho, ele tem que ser com o propósito de oferta para Deus. Calma que eu vou explicar. Muitas vezes a gente vê a nossa carreira e a gente imagina que o nosso trabalho, aquilo que a gente vai escolher para fazer, para trabalhar, enfim, o nosso ganha-pão, ele tem que estar alinhado com o que queremos para autopromoção, para nossa autopromoção, para aquilo que a gente quer para nossa vida.
né? Então, a gente vê o trabalho como parte de algo que vai nos levar em algum lugar. A gente fica muito focado em entender qual é esse lugar, onde eu quero ir, o que eu quero fazer, muito focado em entender o que nós queremos para nossa vida. E quando a gente fica muito focado na autopromoção, no sucesso, naquilo que é só focado em você, a gente automaticamente esquece sobre a criação de Deus, sobre aquilo que Ele tem para nossa vida, sobre aquilo que Ele criou, sobre os propósitos dele. Então, é quase que um aprendizado em conjunto aqui, meu e seu, porque muitas vezes na minha carreira, eu confesso, muitas vezes eu pensei só em benefício próprio. Eu não conseguia enxergar valor naquilo que eu fazia. Dentro do mercado financeiro, dentro dos investimentos, eu acreditava que eu trabalhava para pessoas ficarem cada vez mais ricas e eu não via valor nenhum nisso, né? A partir do momento quando eu comecei a enxergar que o meu trabalho fazia com que pessoas pudessem mudar de vida, pessoas pudessem, através da vida financeira, né, alcançar patamares maiores. Quando eu comecei a entender esse lado do meu trabalho, começou a me dar um sentido mais de valor mesmo, né? Eu acordava todo dia de manhã, eu ia lá fazer aquilo, mas com um propósito final, assim, sabe? Um valor, não um propósito final, mas um valor final. Que aquilo iria impactar a vida de alguém de alguma maneira. E é muito importante a gente começar a pensar o nosso trabalho dessa maneira, sabe, gente? Começar a entender que o valor do nosso trabalho, ele não está somente em fazer com que a gente chegue em determinado lugar na nossa carreira, ou buscar um determinado prestígio, somente focando naquilo que vai nos trazer esse prestígio, naquele mérito. E sim entender o que Deus quer que a gente faça através desse trabalho, que impacto Ele quer que a gente tenha, que a gente colabore para ter na vida de alguém, né? Na vida de uma comunidade, na vida de um grupo de pessoas que seja. E para você entender um pouquinho mais na prática o que é isso, o que significa isso, eu vou trazer a história aqui rapidamente de um cara chamado Coltrane. Ele foi um saxofonista muito famoso. E ele diz assim, ó: durante o ano de 1957, eu experimentei pela graça de Deus um despertar espiritual, o qual me guiou a uma rica, abundante e produtiva vida. Então ele está falando do despertar espiritual, do Espírito Santo mesmo, que ele teve na vida dele. E a partir desse momento a gente já consegue entender que se você teve esse encontro com Deus, se você aceitou Jesus, você provavelmente também teve esse despertar espiritual, né? Desse despertar para entender que a partir de agora você precisa viver no espírito, né? E não mais na sua carne. Então ele está falando que no ano de 1957 ele teve esse despertar espiritual, esse encontro com Deus, né? E aí ele diz, ó: em gratidão, eu humildemente pedi que me fossem dados os meios e privilégios de fazer os outros felizes através da minha música. Então, ele fala aqui que ele buscava ajudar as pessoas para inspirá-las, para realizar mais e mais as suas capacidades de viver vidas significativas, porque esse é certamente o sentido da vida. Toda a honra e toda a glória a Deus. Olha que poderoso isso, né? Então, até aquele momento, o Coltrane, ele buscava, através da sua música, somente mérito, somente os aplausos, somente aquela questão de buscar no seu trabalho algo que fosse trazer um benefício para ele. A partir do momento que ele tem um encontro espiritual, que ele tem ele fala ali, né, eu experimentei pela graça de Deus um despertar espiritual, ele começa a entender que através do trabalho dele, ele tem significado, e através do trabalho dele, ele quer impactar a vida das pessoas. Então, olha só, é uma chave simples que precisa mudar na nossa vida a partir do momento que a gente aceita Deus. A gente não pode segregar a nossa vida. Eu aceitei a Deus, então eu vou ser cristã ou vou ser cristão dentro da igreja, aos domingos. Chegou na segunda-feira de manhã, vou pro trabalho, eu já não ajo mais como um cristão, porque aqui não é ambiente para eu agir como cristão. Se você tem esse pensamento, você não teve um encontro espiritual real com Deus.
porque não tem segregação. A partir do momento que a gente aceita Jesus e a gente entende que a gente precisa viver no Espírito, isso é em todas as áreas da nossa vida. Como que a gente pode ser cristão e declarar que o trabalho é um mal necessário, gente? Será que a gente não conhece a história de Jesus Cristo, divino, que veio nessa terra para ser um trabalhador, para ser carpinteiro, para trabalhar? O trabalho, ele não é um mal necessário. O trabalho é uma forma de gratidão a Deus por tudo que Ele fez por nós, por tudo que Ele criou por nós, porque se a gente está respirando, se a gente está vivenciando tudo que a gente está vivenciando e vivendo nessa terra, é pela graça dele. Muitas vezes a gente é colocado em patamares da nossa carreira que são altos, são de prestígio, e a gente não sabe, mesmo sendo cristão, não sabe reconhecer a glória de Deus, não sabe reconhecer o favor de Deus na nossa vida, porque acha que é segregado. Ah, Deus vai me abençoar em outras áreas da minha vida, mas essa questão aqui da carreira, deixa que é comigo. É por minha vontade própria, sou eu que decido, sou eu que faço. Não, deixa eu te falar uma coisa, Deus tem mandamentos para você dentro do seu trabalho, tá? Dentro daquilo que você faz no seu dia a dia. E é importante que você tenha ouvidos para a vontade de Deus, sobre aquilo que Ele quer para a sua vida dentro do seu trabalho e para que você tenha obediência à palavra dele. E Deus colocou muito no meu coração para eu falar sobre obediência para você neste vídeo. E para falar sobre obediência, eu gostaria que você lesse comigo 1 Samuel 15, tá? Lá em 1 Samuel 15, a gente vai ler o seguinte. Samuel disse a Saul: O Senhor Deus me mandou ungir você para ser o rei de Israel, o povo dele. Agora escute isso que o Senhor Todo-Poderoso diz. Ele castigará os amalequitas porque eles lutaram contra os israelitas quando estes vieram do Egito. Vá, Saul. Ataque os amalequitas e destrua completamente tudo o que eles têm. Não tenha dó nem piedade. Mate todos os homens e mulheres, crianças e bebês, gado e ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul convocou o seu exército e vai para obedecer à voz de Deus. Então vocês estão entendendo aqui, né? Deus enviou um chamado para Saul, né? Então, através de Samuel, Deus envia ali e avisa Samuel que era ali o profeta da época, né? Ele vai lá e avisa, olha, Saul vai ser o rei de Israel. E no primeiro dia que Deus escolheu Saul como rei de Israel, ele manda Saul ir lá e matar todos aqueles amalequitas. O que Saul faz, gente? Lá no versículo 5 a gente vê Saul e todos os seus soldados foram para a cidade de Amaleque e ficaram esperando escondidos no leito seco de um rio. Saul preveniu os queneus. Olha só o que Saul faz. Ele fala assim, ele fala para os queneus, sai do meio dos amalequitas para que eu não os mate junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles vieram do Egito. Então eles saíram. Ou seja, o que Saul está fazendo aqui? Ele recebeu uma ordem de Deus muito clara, com detalhes, que era para ele sair e matar todos os amalequeus. Todos. Os amalequitas, perdão. Então o que ele faz? Ele chega lá e ele poupa alguns desses amalequitas. Ele poupa alguns deles porque ele quer ter uma misericórdia sobre a vida de alguns deles ali. Ali você vai seguir a leitura e ele vê que ele também salva alguns bezerros, touros e carneiros para poder ofertar esses bezerros a Deus. Mas olha só o que a Bíblia diz. Saul é rejeitado como rei. O Senhor Deus falou com Samuel: eu estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e desobedeceu às minhas ordens. Quando Saul encontra Samuel, ele vai lá e fala assim: olá, Samuel, tô muito feliz, olha só, eu fui lá cumprir a vontade de Deus. Eu fui lá, eu salvei algumas pessoas aqui, eu salvei alguns bezerros, mas eu matei todo mundo, eu matei todo o resto. E Samuel tá olhando para ele falando: Saul, você não cumpriu. Você não foi obediente ao que Deus estava te pedindo. Deus foi muito claro. Você teria que matar todos. Tudo. Deus foi muito detalhista. E quando Deus dá detalhes é pra gente obedecer no detalhe.
Não é pra gente ficar justificando, não é pra gente tentar dar de sabichão em cima de Deus e falar assim, ah não, Senhor, não é que aqui eu conheço mais, eu entendo mais. Gente, não existe sabedoria maior do que a sabedoria de Deus. Não adianta a gente querer ficar dando justificativa por que desobedeceu a Deus, não. E Saul, quando ele tenta justificar, né, que ele salvou ali algum gado, ele fala, né, que a intenção dele era oferecer como sacrifício ao Senhor. Como se isso fosse encher os olhos de Deus e falar assim, ah, bonitinho. Não, Deus foi muito claro, Deus queria todos mortos, né? E aí Samuel até fala para Saul, o que é que o Senhor Deus prefere, obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifícios as melhores ovelhas. Saul, a revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria. O orgulho é pecado como o pecado da idolatria. O Senhor o rejeitou como rei porque você rejeitou as ordens dele. Gente, isso é muito poderoso. Quando a gente recebe uma ordem de Deus, em qualquer área da nossa vida, incluindo a área da nossa carreira, incluindo a área do nosso trabalho, a gente machuca tanto o coração de Deus que isso é pior do que você ter a idolatria. Naquela época, a idolatria era algo muito sério. Se você idolatrasse outros deuses, né, era muito, muito sério. E ali Deus traz, falando que a não obediência é mais séria do que a feitiçaria, do que a idolatria. Deus está em busca de corações de filhos que estão dispostos a obedecer. Isso inclui a obediência na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Não é uma obediência de só ir ouvir a palavra de Deus no domingo, chega na segunda-feira, pronto, mudou, é outra história, acabou, esqueci o que Deus já falou comigo no domingo, e domingo que vem eu tô lá de novo para receber as bênçãos de Deus. É como se fosse algo que você só quer receber, mas não quer obedecer. Você quer ouvir a voz de Deus, mas não quer obedecer à voz de Deus. Lá no dia 20 de agosto do livro Café com Deus Pai, ele fala que existem 2 princípios fundamentais na vida de um cristão, que é a fidelidade e a obediência. Eles são a chave para você viver uma vida abundante e prazerosa. Com esses princípios, você vai desfrutar de bênçãos de Deus e das maravilhas da sua vontade. A gente só pode desfrutar das bênçãos de Deus nesse mundo, nessa terra, se a gente for obediente, se a gente for fiel a Ele. Assim como Ele é a nós. Deus é fiel na sua vida. Deus, quando Ele promete uma coisa, Ele não é Deus de não cumprir. Assim devemos ser nós, filhos de Deus. Termos vontade de ter essa obediência em todas as áreas da nossa vida, incluindo na nossa carreira, incluindo no nosso trabalho. Você quer saber como que você honra a Deus no seu trabalho? Faça seu trabalho da melhor maneira possível. Não reclame de estar trabalhando. Não vá na segunda-feira trabalhar murmurando, reclamando. Não reclame do seu chefe, não faça fofoca no seu trabalho. Vá cumprir com as suas obrigações dentro do seu trabalho. Vá buscando entender o que Deus quer para você dentro desse trabalho. O que Deus quer te mostrar dentro desse trabalho. O que Ele precisa te moldar através desse trabalho. Nem todos os trabalhos vão ter uma relevância social, por exemplo, um significado bonito de se ver. Eu trabalho com o propósito de ajudar mulheres que sofrem abuso, por exemplo, né? Que tem um propósito claro, definido, que você olha e fala, nossa, realmente, você vai impactar vidas dentro desse trabalho. Nem todos os trabalhos vão ter esse propósito claro, mas o que eu quero que você entenda é que existe um propósito de Deus de você estar ali. Eu quero que você entenda que ser cristão vai além de você ir numa igreja aos domingos, ouvir a voz de Deus, ou buscar o que Deus quer para sua vida, ou receber as bênçãos de Deus. Receber as bênçãos de Deus é consequência da obediência e fidelidade que nós temos para com Ele. É consequência de viver no Espírito Santo de Deus. Como que a gente quer viver no Espírito Santo de Deus se a gente tá indo pro nosso trabalho e fazendo coisas que a nossa carne está nos pedindo, que a nossa carne está nos comandando? Eu sei, gente, que não é fácil. Eu sei que não é fácil estar num trabalho que a gente não gosta. Eu sei que não é fácil estar num trabalho em que o seu chefe é grosso com você e você tem que engolir a seco. Eu sei que não é fácil. Eu sei que você pode estar ouvindo do outro lado falando, Mari, você não tem ideia o que eu tô passando.
Pode ser que eu não tenha ideia mesmo. Mas eu quero que você busque em Deus o porquê você está aí. Eu quero que você busque em Deus qual a maneira mais próxima da vontade dele, que é o que você precisa fazer ali dentro. Qual a melhor maneira de você lidar com esses problemas. Deus falou muito forte ao meu coração essa semana, logo depois que eu tinha passado por um momento de estresse muito grande e que eu realmente tive aquele momento, sabe aquele momento que você, sabe, chega na sua temperatura máxima corporal e você fala palavrão e você, sabe, solta tudo aquilo? É horrível. É um momento que a gente está vivendo na nossa carne. É um momento que a gente está longe de viver no nosso espírito. E isso é muito ruim acontecer. Eu não quero que isso aconteça na sua vida. E Deus me mandou assistir um vídeo, né? Lembra que eu já falei pra vocês que nada é por acaso. Então, inclusive, de novo, se você está nesse vídeo, não é por acaso. E eu cheguei nesse vídeo logo que essa situação aconteceu, e esse vídeo dizia que muitas vezes a gente vai deixar de viver a promessa de Deus, a gente vai deixar de viver a vida plena que Deus tem pra nossa vida porque a gente é instável. A gente é instável no Espírito de Deus. Muitas vezes a gente tem sido instável. A gente deixa o nosso carnal falar mais alto, o nosso estresse falar mais alto, a nossa inconstância. Fui inclusive buscar o vídeo porque eu preciso trazer essa mensagem para você também. É um vídeo da Thalita Pereira, que ela fala que muitas pessoas vão deixar de viver a vontade de Deus porque contém ainda essa instabilidade, né? Então, isso vai afetar a nossa habilidade. Muitas vezes a gente tem habilidades excelentes, a gente tem talentos excelentes que foram providos por Deus, mas por conta da nossa instabilidade, por conta desses momentos de estresse, desses momentos em que a gente deixa a carne falar mais alto, a gente deixa de viver a vontade de Deus. Como que Deus vai confiar uma vida abundante para nós, algo grande pra gente administrar, se a gente ainda tem enfrentado instabilidade? Gente, isso é muito sério. Olha essa chave, que incrível. Eu não sei pra você, mas pra mim foi uma chave, de novo, igual eu fiz no outro vídeo. Foi uma chave que mudou completamente a maneira como eu enxergo tudo na minha vida. Eu ainda sou muito instável e eu reconheço isso e eu preciso trabalhar nisso. Eu não posso querer ser estável na minha fé, na minha oferta a Deus, no meu dízimo, no meu devocional, e ser instável na maneira como eu lido com o meu trabalho, na maneira como eu lido com os profissionais que trabalham comigo, meus colegas de trabalho, ser instável na maneira como eu enxergo o mundo. Eu não posso ser instável, eu tenho que ser estável, eu tenho que ser inabalável, eu tenho que ser o mais próximo de Jesus possível. Eu preciso buscar esse coração bondoso que ele tem, esse amor ao próximo que ele tem. Eu preciso sempre me perguntar como que Jesus faria nessa situação, o que ele faria nessa situação. Eu não sei pra você, mas tudo que Deus fez tem muita valia pra mim, tem muito valor pra mim. Tudo que ele criou, toda a vontade que ele tem pra minha vida tem muito valor. Eu valorizo muito, eu quero viver a vontade dele. Eu olho para esse mundo, eu vejo os pássaros, o céu, o mar, como tudo foi perfeitamente colocado nesse mundo. Eu dou muito valor a tudo que Deus criou. E a partir do momento que você também dá valor a tudo isso, você também dá valor ao trabalho. Não tem como amar a Deus e odiar o trabalho. Parte da criação de Deus é o trabalho. Então que de uma vez por todas a gente consiga entender que o trabalho não é um mal necessário. O trabalho é parte da criação de Deus e que é nossa responsabilidade como filho entender o que Ele quer de nós nessa terra, enxergar principalmente o que Ele quer de você nesse trabalho. Se você quiser um vídeo para te ajudar a entender a vontade de Deus para sua vida, dentro da sua carreira, dentro do seu trabalho, do seu dia a dia. O primeiro episódio do Carreira com Fé foi falando sobre isso, sobre como entender a vontade de Deus para a nossa vida. E eu vou deixar aqui para você e também aqui embaixo o link. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo possa ter
sido uma pequena chama que vai começar a crescer e vai virar uma fogueira grande, e que o Espírito Santo possa queimar dentro de você a partir disso. E que nós consigamos, eu e você e todas as pessoas que trabalham com a gente, inclusive, entender que se todos nós trabalharmos na vontade de Deus, trabalharmos diante ao Espírito, conforme o que o Espírito deseja de nós, Espírito Santo de Deus deseja de nós, nós teremos trabalhos valiosos, nós teremos valor na vida um dos outros, nós teremos ambientes de trabalho muito melhor e propósito muito maiores também, tá bom? Se fez sentido para você, compartilha com algum amigo que trabalha com você, algum colega de trabalho ou com alguém que está precisando ouvir tudo isso hoje. Um beijo, até o próximo vídeo.